casa de Margarida, todo aquele trabalho de desobsessão, todo o acolhimento àqueles espíritos sofredores, aqueles que estavam perturbando a casa, os espíritos hipnotizadores que passaram a fazer parte dos colaboradores, juntamente com Gúbio, com Eloy e com André. Então, toda essa equipe foi modificando a psicosfera da residência de Margarida e ela passou a transbordar energia de luz, atraindo, então, espíritos necessitados, sofredores, porque perceberam as suas energias. Então, eles passaram a acolher. Mas, é claro, eles estavam esperando o revide do Gregório, que era o grande chefe das trevas, da cidade estranha. Mas, neste momento, eles vão se preparar para o que vai acontecer. O que será? Você está lendo? Você já leu? Vamos acompanhar aqui, está muito, muito interessante. O final é fantástico, emocionante. Então, nesse capítulo, o Gúbio, ele faz uma oração, ele começa fazendo uma oração sobre a importância de todos guardarem a superioridade moral, o pensamento no bem, porque eles estão em uma luta de forças, mas que o pensamento individual de cada um iria contribuir para aquele trabalho, para aquele momento que eles iriam, então, participar. E ele começa, então, fazendo a oração, onde todos ficam extasiados, né? Falando da importância de Jesus, da importância de todo o trabalho no bem, da humildade, enfim. E ele, então, ele faz essa oração no começo do capítulo e ele coloca da importância da boa vontade, uma boa vontade perseverante no bem, que não se deixa levar pelas paixões, pela ventania das paixões. Então ele vai comentando e de repente todos os participantes ficam muito emocionados porque do seu peito jorra energias de luz que envolve a todos, aquela luminosidade, aquelas energias, aquele magnetismo que era peculiar do Gúbio, tanto que o trabalho que ele fez foi fantástico. E aí, então, ele pede para o André dirigir os trabalhos da reunião, enquanto ele iria fornecer recursos para a materialização de Matilde, a grande benfeitora de todo esse trabalho, que lá no começo do livro, ela chamou todos esses trabalhadores, conversou com o Gúbio para esse desafio, que foi, na verdade, o livro inteiro, né, para tentar resolver, como caso principal, a questão da Margarida, do processo obsessivo, da situação de dificuldade, daqueles 60 espíritos que estavam obsediando, um processo obsessivo muito terrível. Então, pouco a pouco, eles foram instruindo, esclarecendo, encaminhando esses espíritos. E então, André coloca no livro que quando ele foi chamado a dirigir os trabalhos, ele tremeu, mas aceitou e o Gúbio começou a ficar, então, como se estivesse em transe, como se fosse um trabalho mediúnico na espiritualidade. É importante a gente entender, até para quem participa de trabalho mediúnico. Então, o trabalho mediúnico, esse intercâmbio que nós conhecemos aqui na esfera carnal, ele existe também na esfera espiritual. Em que situação? Em situação onde os espíritos de escol se utilizam de um outro espírito intermediário para que ele possa também, da mesma forma, intermediar essa comunicação. E é o que acontece nesse momento desse livro. Então, o Gúbio fornece as suas energias para que a Matilde se materialize perante todos aqueles espíritos que estavam presentes.
Então, por que ela precisava se materializar? Porque ela precisava se fazer visível, ela precisava dessas energias do Gúbio. E principalmente do que o Gúbio fala no começo da prece, do pensamento de todos, pensamento elevado no bem, que eles não tivessem outro tipo de pensamento. E aí o André Luiz fala, né, que o fenômeno da materialização de uma entidade sublimada ali se fizera prodigioso aos olhos de todos, em processo, né, como eu falei, quase análogo ao que se verifica nos círculos carnais. E ante a benfeitora, quando ela se materializou, diversas mulheres presentes prostraram-se, dominadas de uma emoção que elas não conseguiram segurar. Atitude natural, porque todos se sentiam como se tivessem diante de um anjo em forma de mulher. E ela então pede para que todos aguardam a hora feliz e abençoada do retorno à esfera do recomeço, do reencarne. E ela então começa a dizer da importância que é a reencarnação de cada um de nós. Então ela fala que é uma dádiva, o vaso da carne, né, o corpo físico. Não, e ela diz o seguinte: não busqueis a reencarnação tão somente pela ânsia de olvidar os seus sonhos no mundo, que as tentações do campo inferior podem transformar em pesadelos. O que ela está dizendo? Que nós não estamos aqui na Terra, uma colônia de férias, que nós temos que trabalhar, nós temos que nos transformar e, sobretudo, modificar a nossa intimidade, os nossos vícios, tentar paulatinamente suprimi-los. A vida que conhecemos até agora é contínuo processo de aperfeiçoamento. Não basta desejar, é imprescindível orientar o desejo na direção do bem infinito. São palavras textuais dessa benfeitora, a Matilde. Sou simplesmente vossa irmã de luta, interessada em acordar-vos para a sublimidade do futuro. Então ela diz que ela não é um ente superior, ela não é melhor que todos, ela também é endividada, ela também é devedora e ela também tem os seus compromissos assumidos. Ela diz que a criatura encarnada ou desencarnada, onde estiver, respira entre os raios de vida superior ou inferior que emite ao redor dos próprios passos, tal qual a aranha que se confunde nos fios escuros que produz, ou na andorinha que corta os altos céus com as próprias asas. E aí ela vai falando várias situações da importância, da responsabilidade, das nossas atitudes, dos compromissos assumidos, que não adianta a gente buscar os louros, as glórias, que a gente deve ser humilde, que não podemos nos deter no ciúme, no orgulho, no egoísmo, e para aproveitar o estágio bendito na região da neblina, para que nós nos atentemos e não repitamos as mesmas faltas de outra época, com absoluta perda de tempo, que é patrimônio do Senhor. Então é interessante que ela chama a Terra, e até tem nota do autor, como região da neblina. Por que região da neblina? Acho que é importante a gente colocar aqui uma explicação, porque a Terra é um mundo de provas e expiações. A psicosfera da Terra, então, ela tem uma neblina por conta dos nossos pensamentos, dos nossos atos, de nós ainda buscarmos o negativo, a agressividade, a grosseria. Então, ainda nesse mundo, o que prevalece ainda são pensamentos negativos, o egoísmo, a maldade. Nós estamos caminhando para a transformação do planeta. E por conta das atitudes, por conta do que a gente tem visto acontecer,
O nosso mundo, então, ele é todo em volta do nosso planeta azul. Existe uma neblina dos nossos pensamentos. Por isso é chamada a região da neblina. Neste livro ela faz menção a isso. Ela faz uma colocação muito interessante aqui, que é o seguinte, ela fala sobre a reencarnação. Rogais o regresso à sombra protetora da carne, no propósito de desfazer os sinais desagradáveis que vos marcam a veste espiritual. Contudo, já armazenaste suficiente força para esquecer os males que vos foram causados na crosta da terra? Reconheceis os vossos erros a ponto de aceitar a necessária retificação? Fortaleceste o ânimo a fim de examinar as necessidades que vos são peculiares, sem aflições alucinatórias. Aprendeste a servir com o Cordeiro Divino até o sacrifício pessoal na cruz da incompreensão humana, anulando na própria alma as zonas viciadas de sintonia com os poderes das trevas? Já auxiliaste os companheiros com a intensidade e a eficiência que vos justifiquem a rogativa de colaboração intercessora? E aí ela vai colocando, né, as situações, e daí é preciso igualmente trabalhar para que se mereça a bênção de um templo carnal na terra. Então, é importante, ela coloca que nós, para reencarnarmos, precisamos de amigos benfeitores que nos auxiliaram na paternidade e na maternidade no mundo, sempre em nosso favor. Então, que nós precisamos desse auxílio e que nós devemos ser agradecidos a essa oportunidade. E que a gente deve levar isso. Quem recebe a reencarnação, às vezes, como irracional, são os espíritos irracionais que regressam à Terra, né? Mas ainda sem a razão, eles praticamente reencarnam diretamente. Mas a maioria de espíritos que têm o raciocínio, que têm o conhecimento, trazem consigo débitos, trazem consigo inimizades, e toda a nossa existência, ela se presta a repararmos todo o mal, todos os nossos vícios e tudo o que nós carregamos de outras vidas. E é interessante notar que nesse diálogo, nessa prece que ela faz para todos, e todos ficam muito envolvidos, chega um determinado momento que um homem pergunta, grande benfeitora, eu fui um assassino na minha vida terrena, e quando eu desencarnei, ele conta que ele mesmo, ele entendia que os vingadores viriam se vingar dele, então ele sabia que isso aconteceria, então ele estava crente, aceitava isso como uma coisa certa. Mas, para sua surpresa, todos aqueles que foram mortos, que precisavam dele, não estavam lá para se vingar. Desapareceram, perdoaram, foram embora. E ele ficou com a consciência culpada. E ele carregava aquela culpa, carregava aquela situação. Ele não sabia o que fazer. Então, a grande benfeitora falou que ele deveria ir para um local e auxiliar. Ele diz assim: há um tribunal invisível em minha consciência. Debalde procuro fugir aos sítios em que menoscabei as obrigações de respeitar o próximo. E ela fala para ele: outros irmãos não longe de nós, suportando a carga das mesmas culpas, peregrinam desditosos entre o pesadelo e a aflição inomináveis. Abre teu coração para eles. Começará ajudando-os a enxergar a senda regenerativa, alimentando-os com esperanças e ideias novas, atraindo-os ao trabalho de sublimação e esforço. E aí ela vai falando da importância do trabalho e que esse trabalho vai auxiliar o próprio bem-estar, a consciência dele.
Sofrer-lhe-ás as injúrias, os remoques, as incompreensões, mas descobrirás um meio de ampará-los com eficiência e brandura. Mas ela coloca que chegará um tempo de dificuldades, onde a responsabilidade vai chamá-lo e ele vai ter uma vontade imensa de novamente golpear, de novamente repetir as suas atitudes de outra situação. Mas aí, com o trabalho no bem renovado, nessa situação de vivência, de amorosidade, ele vai conseguir vencer os seus próprios vícios. Então é interessante, daí tem uma outra também que ela pede orientação e ela dá uma orientação muito parecida com a desse homem. E aí a gente tem uma comunicação, uma materialização maravilhosa, onde a irmã Matilde, nessa benfeitora, ela nos dá lances da importância da nossa reencarnação, do tempo, que o tempo é do Senhor e cada um de nós deve buscar esse tempo no bem, esse tempo em atitudes dignas, esse tempo que não é nosso, mas é um tempo que devemos utilizar, porque essa oportunidade agora pode demorar a voltar. Então, nós estamos quase no final. E está muito bom esse livro. Quem não leu, procure ler os capítulos. Que Jesus os abençoe.